Tatuagem: arte, crime, liberdade ou pecado? A tatuagem é uma arte milenar, algo comum em tribos primitivas que datam antes de Cristo. Não pense que os primitivos humanos não tinham essa capacidade. Na realidade, de fato a tinham. Isso é óbvio para qualquer especialista em tatuagem. Isso que falo não é necessária tecnologia desenvolvida para pigmentar a pele permanentemente. Diversas tribos e culturas antes de Cristo tinham a tradição da tatuagem, provada inclusive em registros fósseis inegáveis. Essas tribos primitivas que utilizavam a tatuagem, segundo o consenso dos historiadores, os fins para essa arte eram status, diferenciação de classe, religiosidades primitivas, sexual. O que chamamos de mitos hoje em dia era a verdadeira religião dos povos antigos e eles acreditavam nela tanto quanto todos os cristãos, judeus, mormons, xiitas, hinduístas da atualidade. Isto demonstra não apenas a religião como uma característica peculiar humana, mas também como a tatuagem própria da psique humana. Geneticamente, e como Freud colocou brilhantemente em seus livros, não somos totalmente diferentes das outras espécies de seres vivos desenvolvidas e com complexidade. Existem motivos para fazermos comparações com as outras espécies, como Freud ponderou, mesmo sem ter conhecimento da genética. Nas outras espécies vemos também algo semelhante à função da tatuagem primitiva. As cores e as pigmentações nas outras espécies têm função sexual, de status e de proteção. No ser humano primitivo e até mesmo hoje em dia, as funções da pigmentação em forma de tatuagem não eram e nem são muito diferentes dos seres das outras espécies. Também envolvem questões sexuais, status e proteção. Na França contemporânea, a tatuagem é super cara e é vista como forma de exposição de dinheiro mesmo. Foi proibido o uso de tintas coloridas, ou seja, sem serem pretas na França, devido a todo o rigor da França em relação aos preços das tatuagens. Fica óbvio que só os ricos podem ter. Apesar que pode ser visto como arrogância por parte de alguns por expor o dinheiro que tem, enfim, talvez nesse fundo de afirmação tenha um pouco de verdade. Mas não podemos generalizar todos os tatuados franceses como sendo expositores e arrogantes. Apesar que sabemos que a tatuagem se desenvolveu também no Egito Antigo, onde fizeram arquiteturas e obras de engenharia que seriam complicadas até nos dias de hoje, e até o mais desenvolvido, entre aspas, homem medieval da Europa, ao examinar pela primeira vez essas estruturas, espantou-se e reconheceu que não existia nada semelhante na Europa. Apesar de tudo isso, sabemos que essa tendência à tatuagem não se desenvolveu muito nos europeus pós-primitivos. Nesses povos pós-primitivos, os registros estão na América, árabes, na Índia e em outros países. Tirando esses povos, a tatuagem só apareceu para o povo da cultura europeia no final do século XIX, em princípio em prostitutas, marinheiros e piratas. Prostitutas e piratas são grupos considerados marginalizados, mas não o pessoal da marinha, sobretudo os que eram do governo de algum país. No início do século XX, tal arte era feita apenas por artistas de circo, grupos marginalizados e marinheiros. Toda essa história étnica de indianos, americanos e árabes, junto com as classes marginalizadas atuais e antigas, contribuíram para o preconceito para com as pessoas com tatuagem. Vamos dar uma olhada agora nos dois principais países com maiores níveis de preconceito em relação às tatuagens, excluindo casos de países extremos e nos quais a tatuagem é ilegal: Japão e Brasil. Comecemos com o estrangeiro. No Japão, o forte não é a religiosidade,
Sabemos que o Japão é um dos países com menos religiosidade no mundo. Apesar que o budismo tem sua importância no Japão, muitos especialistas não o caracterizam como religião. Enfim, o preconceito no Japão com tatuados é imenso. Existem locais que os tatuados são proibidos de entrar. Lá isso certamente afeta o trabalho. O principal motivo desse preconceito é a tradição cultural mesmo, e sim, é a tradição cultural mesmo. E sim, uma tradição específica em determinado nicho do Japão, que são os mafiosos. Exatamente como se fosse um ritual, 99% dos mafiosos do Japão têm tatuagem. Isso foi um desserviço para uma população que está, devido à globalização, tanto ensinada nas aulas de geografia, cada vez mais interconectada e com traços culturais comuns em vários países diferentes. Muitos japoneses devem sonhar em ter tatuagens, porém se torna algo como ser alvo de preconceito e reprovação tão alta que muitos não realizam a arte mesmo querendo. Voltando agora para o Brasil, a verdade é que, através da colonização do Brasil, os valores europeus foram internalizados pela sociedade. O mesmo aconteceu com vários países da América do Sul e da América do Norte. Não consigo encontrar outra explicação senão esta para o cristianismo ser tão forte em ambas as Américas. Caso não tivesse tido uma intervenção por parte dos europeus e todas suas catequias forçadas, os deuses seriam os mesmos das sociedades azteca ou maia, que seria da sociedade que prevalecesse, independente qual fosse. Enfim, o resultado é o mesmo que o atual. Religiosidade tradicionalmente europeia. Por este ponto de vista, podemos examinar o livro sagrado de origem europeia em todas as suas escrituras e ver se há algo nele que proíbe tatuagens. Pelo que li sobre a Bíblia e pelas opiniões dos especialistas da Bíblia, a visão bíblica sobre isso depende da função da tatuagem. Depende da função da tatuagem. Em outras palavras, caso ela seja por si só uma adoração a outro Deus, uma adoração a uma imagem ou adoração aos mortos, certamente se caracteriza como um pecado segundo os valores bíblicos, mas apenas e somente nestes casos. O preconceito com a tatuagem tem origem na etnia e na marginalização. No Brasil, se não me engano, 50% dos criminosos têm tatuagem. Certamente a maioria dos criminosos não é rico e suas tatuagens têm qualidade artística baixa. Porém, quem não entende de tatuagem não diferencia entre bem feita ou mal feita. No senso comum, é tudo a mesma coisa. É compreensível a aversão dos mais velhos em relação às tatuagens, pois na época deles era algo de nichos marginalizados, porém a realidade mudou. O mercado da tatuagem no capitalismo cresce exponencialmente, inclusive no Brasil. Com raríssimas exceções nos países, o preconceito vem diminuindo com o passar dos anos. E hoje em dia é globalmente consenso como sendo apenas uma arte. A violência no Brasil contribui para o preconceito com as tatuagens, já que os grupos marginalizados, semelhante ao que aconteceu no Japão, também a fazem de um ritual, porém sabemos que em proporções muito mais baixas. Não consigo enxergar outros motivos enraizados nos preconceitos das tatuagens, senão o preconceito racial, étnico e de nicho de grupo. A verdade é que, pós-primitivos, a tatuagem não é uma característica primordialmente cristã ou europeia. Vem de outras civilizações
com culturas e raças muito diferentes das culturas cristãs e europeias. Mas devemos generalizar? Devemos ter preconceito para com os tatuados brasileiros ou japoneses? Se for assim, podemos seguir o exemplo da marginalização e a crença em Deus. Os marginalizados no Brasil, assim como todo o povo brasileiro, são inegavelmente a maioria crentes em Deus. Às vezes, essa generalização poderá ajudar, por exemplo, todo mamífero tem um coração. Um cachorro é um mamífero, então um cachorro tem um coração. De fato, isso ajuda até mesmo em metodologia científica. Mas sabemos que em outros casos dão resultados desastrosos. Um exemplo chocante seria: os bandidos brasileiros acreditam e fazem música sobre Deus. Então todos que fazem música sobre Deus e acreditam em Deus são bandidos. Certamente essa fórmula do senso comum, em alguns casos científica, como no caso da ciência racionalista, é certamente em alguns casos uma forma desastrosa. Na realidade, essa metodologia científica do racionalismo, chamada indução, só funciona na psicologia e outras pouquíssimas áreas científicas, e mesmo assim é controverso esse método e alvo de vários ataques de cientistas. Texto puramente da minha opinião e reflexivo. Tirem suas próprias conclusões em relação aos assuntos mencionados. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final.